Era uma vez um rei e uma rainha que moravam no extremo norte da Escócia. O rei tinha uma filha chamada Anne, e a nobre com quem se casou tinha uma filha chamada Kate. Com o passar do tempo, a afeição entre as meninas cresceu muito. No entanto, um tempo depois, a nova rainha começou a sentir ciúmes de Anne, achando-a mais bela que sua própria filha Kate. Era uma grande bobagem, pois as duas, uma de cabelo loiro e outra de cabelos negros, eram bonitas. Ainda assim, a rainha pensou: se um príncipe passar por aqui, Anne sem dúvida vai se casar com ele, e aposto que seu pai deixará o reino para todo o casal. A ideia não parava de perturbar a rainha. Por fim, ela foi se consultar com a criadora de galinha, que era conhecida por suas poções mágicas. A mulher aceitou uma moeda de ouro e disse à rainha que conhecia um feitiço que serviria seus propósitos. Mande a menina vir amanhã de manhã, mas não deixe que coma nem beba nada. E peça ovos frescos a ela. Anne obedeceu, mas quando passou pela cozinha, viu um pedaço de casca de pão. Como estava com muita fome, pegou e foi comendo. A rainha me mandou buscar ovos frescos. Entre, menina, abra a tampa daquela panela e veja o que tem dentro. Anne fez isso, mas nada aconteceu. A criadora de galinha falou irritada. Vá dizer à rainha que tem que manter a porta da despensa bem trancada. Anne pegou os ovos e foi para casa contar à rainha o que a criadora de galinha disse. Ao ouvir isso, a rainha compreendeu o que tinha acontecido. Na manhã seguinte, prestou bastante atenção e conseguiu tirar a menina de casa de estômago. Mas a princesa viu alguns camponeses colhendo ervilha na beira da estrada. E, como era amistosa, parou para conversar. Eles lhe ofereceram um punhado de ervilhas frescas, que ela foi comendo no caminho. Quando disse a criadora de galinha que precisava de ovos, a mulher respondeu: Levante a tampa daquela panela e veja o que tem dentro. Mas nada aconteceu. A criadora de galinha ficou uma fera. A criadora de galinha disse: Diga à rainha que a água não vai ferver se o fogo não estiver aceso. Anne foi para casa e deu o recado à rainha. No primeiro dia, a rainha foi com Anne até o chalé da criadora de galinha para ter certeza de que a menina não ia comer nem beber nada. Quando Anne ergueu a tampa da panela para espiar, sua bela cabeça de repente se transformou na de ovelha. A rainha ficou arrasada. Não tinha sido sua intenção fazer algo tão drástico acontecesse. Quando Anne chegou ao castelo, as moças do castelo riram quando viram Anne. Quanto a Kate, ela disse que não ficaria mais em casa. Sairia pelo mundo tentando fazer fortuna e levaria sua irmã junto. Sim, amarrou um belo lenço de linho no rosto de Anne e lá se foram as duas, levando um pão para comer no caminho. Andaram e andaram até que finalmente chegaram a um castelo. Kate bateu na porta e pediu que deixasse ela e sua irmã doente passarem a noite ali. As duas foram alimentadas e instaladas no quarto. Não fazia muito tempo que estava no castelo quando Kate percebeu que havia alguma coisa estranha. Kate ficou sabendo que o jovem príncipe tinha uma estranha doença e ninguém conseguia descobrir o que era. Ele ficava na cama, pálido e fraco, dormindo o dia todo, e seu sono era tão pesado que ninguém conseguia acordá-lo. O rei tinha quase enlouquecido de preocupação e ofereceram um monte de ouro para quem conseguisse curar seu filho. O mais curioso, disseram que o povo do castelo, a Kate, era que qualquer um que passasse a noite cuidando do príncipe nunca mais era visto. Um monte de ouro é uma bela fortuna. Com isso, poderíamos procurar uma maneira de quebrar esse feitiço terrível que colocaram em você. Assim, ela foi ter com o rei e disse que tentaria descobrir qual era a doença do príncipe. Ele balançou a cabeça duvidando. É algo muito estranho, sem dúvidas. Todas as ervas e todos os quebrantos já foram tentados. Vários médicos vieram examinar. Não que Kate fosse levada até o quarto do príncipe. Quando ela viu aquele jovem pálido dormindo, tão pesado, sentiu uma pena imensa dele. Ela era uma menina que estava decidida a passar a noite toda acordada ao seu lado para ver o que ia descobrir. O príncipe continuou a dormir e Kate permaneceu sentada na cadeira diante do fogo. O castelo ficou mergulhado no mais profundo silêncio até meia-noite. Então, de repente, o príncipe doente se levantou da cama, se vestiu e desceu as escadas. Seus olhos estavam abertos, mas ele não via Kate. Parecia estar hipnotizado. Ela foi atrás dele sem fazer nenhum barulho. O príncipe foi ao estábulo, selou seu cavalo e montou. Kate, num pulo, subiu no cavalo também. Lá se foram os dois cavalgando pela floresta. Alguns raios fracos de luar passavam por entre as árvores, e Kate viu os galhos de ambos os lados estavam carregados de nozes. Ela colheu um monte conforme passava, enchendo os dois bolsos. Cavalgaram sem parar, até chegar a uma colina alta e toda coberta de relva. O príncipe puxou a rédea do cavalo e gritou: Abra, colina verde, e deixe o jovem príncipe entrar. Assim como a senhorita que vinha atrás dele, acrescentou Kate. A colina verde se abriu e o príncipe desmontou do cavalo. Kate apeou depressa e se escondeu na sombra perto da entrada. O príncipe entrou no salão magnífico que parecia iluminado por milhares de velas, mas não havia nenhuma. Apenas a luz esférica emanada por todas as fadas reunidas ali. Fadas lindas e cintilantes cercaram o príncipe e levaram até o local onde todos dançavam. O príncipe dançou e dançou ao som da música das fadas, até que, quando não aguentou mais, desabou no sofá. Então as fadas abandonaram durante alguns minutos e levaram de novo para a dança.
Finalmente o galo cantou, e Kate escapuliu da colina das fadas. O príncipe também se apressou em deixar o salão. A colina se fechou atrás dele, que subiu cansado num cavalo. Kate subiu também e eles cavalgaram para o castelo. Quando os criados entraram no quarto do príncipe de manhã, encontraram dormindo pesado e viram Kate diante do fogo, quebrando as notas que colheu. Ela não disse nada sobre o que aconteceu durante a noite, até chegar ao quarto da irmã. Lá Kate contou a Anne sobre a colina das fadas. Ela tinha encontrado a causa estranha doença do príncipe, mas não sabia como quebrar o feitiço que as fadas tinham colocado nele. A segunda noite foi igual à primeira. O príncipe levantou à meia-noite e foi cavalgando até a colina das fadas com Kate junto. Ela colheu nozes da árvore e encheu os bolsos de novo. Depois que o príncipe entrou no salão, Kate se aproximou de mansinho para ver e ouvir melhor. Escutou as fadas conversando e viu uma fada criança brincando ali perto. Enquanto isso, o príncipe girava, pulava e dançava o som da música. "Esse belo príncipe não vai durar muito mais tempo no mundo exterior", disse uma fada ao ver eles passar dançando. "Então, vai ficar conosco para sempre." Kate ficou desesperada ao ouvir isso. Tirou os olhos do dançarino e ficou observando a fadinha, que era quase um bebê, brincando com um pedacinho de pau polido no formato de um cajado de pastor. "A bebê não devia estar brincando com a varinha de tramazeira", disse uma fada. A outra deu de ombros. Não importa, é só um amuleto para quebrar o feitiço da cabeça de ovelha." E as fadas continuaram a dançar. Kate sabia que precisava pegar aquele cajado de tramazeira. Por isso tirou alguns nós do bolso e rolou pelo chão, até que o bebê largou o pedaço de pau e foi atrás dela. Kate agarrou o cajado depressa e guardou no bolso. Quando o galo cantou, ela e o príncipe foram para o castelo, assim como na noite anterior. Kate correu até o quarto da irmã e tocou a cabeça de Anne 3 vezes com o cajado de tramazeira. Aquela cabeça de ovelha horrorosa desapareceu, e Anne voltou a ter o mesmo rosto de antes. Mas o príncipe continuava prostrado na cama, mais pálido e magro do que nunca. Kate disse que passaria mais uma noite cuidando dele. Na terceira noite, quando deram as 12 badaladas, o príncipe levantou de novo. Kate foi atrás dele, pulou no lombo do cavalo e atravessou a floresta, mais uma vez. Colheu nozes dos galhos enchendo os bolsos. Mais uma vez, o príncipe dançou e rodopiou na colina das fadas, enquanto Kate, escondida perto da entrada, olhava e escutava tudo o que as fadas diziam. Naquela noite, a fadinha estava brincando ali perto com uma pequena cesta de vinho, e ouviu uma fada dizer: Não é bom deixar a criança brincar com isso enquanto o príncipe está aqui. Outra riu e disse: O príncipe não sabe que comer o pássaro que está lá dentro quebraria todo o nosso encanto. Kate rolou as mãos pelo chão, uma após a outra, até que a fadinha deixou a cesta de lado e foi atrás dela. Então a jovem pegou depressa a cestinha e colocou no bolso. Quando o galo cantou, elas voltaram para o castelo. O príncipe despiu e caiu na cama. Kate abriu o trinco que fechava a cesta, tirou o pássaro lá de dentro, depenou e o assou. Logo o cheiro delicioso se espalhou pelo quarto. O príncipe acordou e eles... Como eu queria comer um pedaço dessa ave. Kate lhe deu um pedaço e ele se ergueu. Apoiado num dos cotovelos, ao ver isso, ela lhe deu um segundo pedaço e ele se sentou. Então o príncipe falou: Se alguém me desse um terceiro pedaço dessa ave. Kate lhe deu um terceiro pedaço e ele ficou de pé, forte e saudável. O príncipe vestiu e sentou diante da lareira. Quando o povo do castelo entrou no quarto na manhã seguinte, encontrou Kate e o jovem príncipe quebrando nozes juntos e assando-as no fogo. O banquete e a celebração pela recuperação do príncipe foram espetaculares, e pode ter certeza de que Kate e Anne, como convidados de honra, participaram da dança e brincadeiras com muita alegria. O povo da Orcades ainda conta essa história, pois os banquetes e festas duraram 7 semanas. E dizem que todos que estavam na festa viveram felizes, morreram felizes e nunca quebraram narizes. Então é isso, gente. Muito obrigado. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Não tô